Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para explicar a vocês dois conceitos importantes nesse assunto que nós estamos estudando de calorimetria, né? Um deles é o conceito de calor específico e o outro deles é o conceito de calor sensível. Tá? Então vamos lá. O que é o calor específico, né? Eu escrevi a definição aqui embaixo, mas eu gostaria de primeiro explicar através dessa figurinha, né, que eu montei aqui. Eu tenho aqui um quadradinho de uma determinada substância. Você pode pensar qualquer substância, alumínio, cobre, areia, pouco importa. O que importa é que essa substância aqui tem 1 grama. Então eu peguei uma quantidade muito específica, né? Peguei 1 grama dessa substância. No meu caso, ela está a 32 graus. E meu objetivo é fazer essa substância aquecer até ir para 33 graus. Tá? Repara que a massa vai ser a mesma, né? Era 1 grama antes, vai continuar sendo 1 grama no final. A diferença vai ser no aquecimento. A temperatura vai de 32 para 33. A pergunta é, como que a gente faz isso acontecer? Obviamente é aquecendo. A gente precisa botar uma vela, um isqueiro, alguma coisa aqui embaixo para aquecer esse material e fazer com que a temperatura suba. Imagina então que eu faço esse experimento no laboratório, não use uma vela, use um aquecedor elétrico, né, que liga na parede, e eu vou cedendo calor bem aos poucos mesmo, e vou monitorando o aumento de temperatura. Então eu dou um pouquinho de calor e a temperatura vai de 32 para 32,1, depois 32,2, 3, e aí vai subindo, subindo, subindo. Quando chegar em 33, eu desligo o meu aquecedor. Aí meu aquecedor é um aquecedor de laboratório, ele tem um display lá de LCD, que me informa quanto de calor eu dei nesse processo. Imagina que nesse processo eu tenha dado, então, 0,4 calorias. Tá? Que número é esse? Eu tive que dar 0,4 calorias para fazer essa minha substância aumentar de temperatura 1 grau. Essa minha substância, 1 grama de substância, né? Aumentar em 1 grau. Bem, e o que tem a ver o calor específico a ver com isso, professor? Bem, o calor específico é esse número. Esse número aqui, ele é o próprio calor específico. Calor específico é a quantidade de calor que a gente dá, que é a quantidade de calor que a gente tem que dar para 1 grama da substância aumentar de temperatura em 1 grau Celsius. É exatamente o que está escrito aqui na definição. Ó. Calor específico é a quantidade de calor que deve ser cedida a 1 grama de uma substância para que a sua temperatura aumente em 1 grau Celsius. Foi exatamente o que nós fizemos nesse experimento aqui. Agora, é importante mencionar que o calor específico ele é medido em calorias por grama grau Celsius. Tá? É uma unidade estranha, mas é a unidade de medida do calor específico. Eu coloquei aqui embaixo uma tabelinha com o valor de calor específico de várias substâncias. Então tem acetona, tem areia, água, cobre, por aí vai. E os valores de calor específico correspondentes. Repara que os valores de calor específico são sempre medidos em caloria por grama grau Celsius. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem a água. O calor específico da água é um valor bem alto, né? Comparado com os demais. O calor específico do ouro, por exemplo, ele é um calor específico bem menor. Tá? O que significa isso? Significa que se eu quiser esquentar 1 grama de ouro, em 1 grau, eu tenho que dar apenas 0,03 calorias. Se eu quiser fazer a mesma coisa com a água, se eu quiser pegar 1 grama de água e esquentar 1 grau, eu tenho que dar uma caloria inteira. Isso significa que a água é muito mais difícil de esquentar do que o ouro. Tá? Quando eu digo mais difícil, é que a água requer muito mais calor. A gente gasta muito mais gás do fogão, muito mais parafina da vela, se a gente quiser esquentar a água do que esquentar o ouro. Tá? O ouro com pouco calor, a temperatura já sobe, e a água tem que ter muito calor para poder a temperatura subir. Tá? Bem, qual é o segundo ponto? O segundo ponto a gente vai falar sobre calor sensível. O que eu fiz? Eu peguei o calor específico daquela substância hipotética que a gente estava usando aqui na figurinha ao lado e copiei para cá. Lá no início, né,
O calor específico dessa substância valia 0,4, então eu coloquei aqui. O calor específico dela vale 0,4 caloria por grama grau Celsius. E aí eu tenho essa tabela. Como é que funciona essa tabela? Nessa coluna, eu tenho valores de massa, tá? Então, M representa massa e massa medida em grama, por isso esse Gzinho. Então, esse 1 aqui é 1 grama, tá? Esse 2, 2 gramas e o 5, 5 gramas. E nessa linha, eu tenho variação de temperatura, medida em graus Celsius. Então, o que é esse 1? É 1 grau Celsius. Significa que a substância vai ter a sua temperatura aumentada, elevada em 1 grau Celsius. Tá? E esse 3? A mesma coisa. A substância vai ter a sua temperatura aumentada em 3 graus Celsius e aqui em 10 graus Celsius. E o que eu vou colocar aqui no resto da tabela? Eu quero preencher o resto da tabela com os valores de calor correspondente para que eu consiga fazer cada processo. Então, por exemplo, aqui, essa célula aqui, né? Eu quero saber a quantidade de calor para esquentar 1 grama dessa substância em 1 grau Celsius. Então, eu quero aumentar em 1 grau Celsius 1 grama da substância. Bem, se é 1 grama só e 1 grau só, a quantidade de calor que eu tenho que dar é de 0,4 calorias. Essa é a própria definição de calor específico, certo? E na linha de baixo? Na linha de baixo eu quero saber a mesma coisa, a quantidade de calor para esquentar em 1 grau Celsius essa substância, só que agora 2 gramas dela e não 1 grama só. Bem, se para esquentar 1 grama eu tinha que dar 0,4 calorias, para esquentar 2 gramas eu tenho que dar o dobro, né? 0,8 calorias. Ok? 0,8 calorias. Eu vou fazer só mais essas duas células aqui, tá? Essa célula aqui, eu quero esquentar, eu tenho 1 grama do material, 1 grama apenas, e quero esquentar a temperatura em 3 graus. Então a temperatura vai ter que subir 1, 2, 3 graus Celsius. Se para esquentar 1 grau Celsius eu tive que dar 0,4, para esquentar 3, eu vou ter que dar o triplo, né? Então 3 vezes 4, 12, isso aqui vai dar 1,2 caloria. E aqui embaixo? Aqui embaixo eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero esquentar 3 graus, mas não 1 grama. Eu quero esquentar 2 gramas. Então eu vou ter que dar o dobro de calor que eu dei antes, né? Isso aqui vai passar a ser 2,4 calorias. O dobro do que eu tinha dado antes, certo? Bem, eu não vou completar o resto da tabela. Isso eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Os demais valores que a gente precisa nessa tabela aqui. O que eu preciso, na verdade, mostrar a vocês é qual é a lógica, qual é a conta que nós fizemos mentalmente para chegar nesse valor aqui de 2,4. A conta que a gente fez foi, na verdade, multiplicar esse valor que é a massa pelo valor do calor específico, pelo valor da variação de temperatura. Observa só, a gente pegou a massa, que nesse caso vale 2, eu estou falando desse valor 2,4, né? A massa correspondente aqui é 2. A gente usou o valor 2 de massa, multiplicou pelo calor específico, que vale 0,4, é esse valor aqui de cima, né? E multiplicamos também pelo aumento de temperatura, que nesse caso aqui é 3 graus Celsius, certo? Quando a gente faz essa conta, multiplica tudo, pode ver, isso aqui vai dar 2,4, porque 2 vezes 3, 6... 6 vezes 4, 24. Então, vai dar 2,4 calorias, certo? Então, repara a conta que a gente fez. Esse 2 é a massa. O 0,4 é o calor específico. E o 3 é a variação de temperatura. Quando você multiplica esses três valores, a gente obtém a quantidade de calor, que eu vou representar aqui pela letra Q. Então, a quantidade de calor que a gente precisa para aquecer o material, para fazer a temperatura dele subir, que é o que a gente chama de calor sensível. Então, o que é calor sensível? É esse Qzinho aqui da fórmula, né? Ele é obtido, ele é calculado, multiplicando esses três fatores, multiplicando a massa, calor específico e variação de temperatura. É exatamente isso que eu escrevi aqui embaixo, tá? A fórmula do calor sensível. E aí, antes que alguém me pergunte, o que é o Q, né? Q
é o calor sensível. M é a massa do material, acho que é mais ou menos autoexplicativo, né? É a massa. O C é o calor específico. E o ΔT é a variação de temperatura. Variação de temperatura, tá? Escrevendo rápido aqui, mas acho que você está acompanhando a ideia. Ah, professor, mas tá, eu até entendi a tabelinha, mas tem um exemplo? Tem um exemplo. Eu separei o exemplo aqui embaixo para a gente fazer juntos. O exemplo diz o seguinte, pessoal. Quanto de calor é necessário para levar 2 litros de água, inicialmente a 20 graus, até a fervura 100 graus Celsius? Então vamos lá, o que ele quer saber nessa pergunta? Ele está perguntando quanto de calor é necessário. Então ele quer saber a quantidade de calor, certo? Ele quer saber a quantidade de calor. Na minha equação, quantidade de calor é o calor sensível, é a letra Q. Então é isso que ele quer que a gente calcule. Isso que ele quer que a gente calcule, exatamente. Então, ó, eu vou mudar aqui para vermelho, porque eu simpatizo mais com essa cor. Então ele quer saber o valor do Q, tá? E Q é igual a mc ΔT. Como dizem os professores da internet, né? É que macete, que é mc ΔT. Nessa expressão, ele quer saber o valor do Q. Tá? Para saber o valor do Q, a gente precisa do valor da massa, calor específico e variação de temperatura. A gente precisa saber o valor das 3 letras para fazer a conta e calcular. Quanto de massa de água a gente tem para ferver? Tem para colocar em fervura, né? 2 litros de água. Ah, professor, então eu vou vir aqui no lugar do M e vou botar 2, correto? Não, não é correto. Se liga a cabeça? Apagar aqui. Quando ele fala 2 litros de água, isso aqui é volume, pessoal. 2 litros é volume, tá? O que a gente precisa nessa equação aqui é da massa, é do número de gramas, ok? Mas ele disse aqui, ó, 1 litro de água contém 1000 gramas. 1 litro de água tem 1000 gramas. Se a gente está trabalhando com 2 litros, então essa massa aqui, na verdade, é 2000 gramas, certo? É 2000 gramas. A gente vai precisar também do valor do calor específico. Ele deveria ter dito isso na questão. Ele não deu, mas a gente tem aqui do nosso lado uma tabela. E a gente sabe que o valor do calor específico da água vale 1. Então eu posso vir aqui na mão grande e colocar 1 no lugar do calor específico, certo? E por último, a variação de temperatura. Essa variação de temperatura vale 100 graus? O que você acha aí? Variação de temperatura, pessoal, é o quanto a temperatura aumentou ou diminuiu, dependendo do caso, né? Aqui a gente começa o experimento com a água a 20 graus. E ela vai de 20 para 100. De 20 para 100, ela não aumenta 100. De 20 para 100, ela aumenta 80 graus, correto? Então a variação de temperatura nesse caso aqui é 80. E a quantidade de calor para esquentar essa água vai ser o resultado dessa multiplicação aí. Se você multiplicar esse negócio, 2 vezes 8 é 16. Aqui eu tenho 1, 2, 3 zeros e aqui mais um zero. Então eu tenho 4 zeros, né? Então é 1, 2, 3, 4 zeros. Então você vai precisar de 160.000 calorias para poder esquentar esses 2 litros de água aí, de 20 até 100 graus Celsius, ok? Bem, espero que tenha ficado mais ou menos claro para vocês, tanto o conceito de calor específico, quanto como a gente calcula o calor sensível, tá? A gente calcula por meio dessa equação aqui. Nos nossos encontros síncronos, a gente vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas e fazer mais alguns exemplos, ok? Um abraço para você.